Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de um cenário, de uma coleção de livros, sei lá, de várias coisas chamada Cartas Selvagens ou Wild Cards, né? Antigamente era Cartas Selvagens, aí nas versões mais atuais não traduziram o nome, porque não se traduz mais, né, via de regra, então virou Wild Cards, que originalmente era um jogo de RPG, depois virou livro e depois virou novamente jogo de RPG, mas para contar essa história em mais detalhes, e no meio de tudo isso, claro, tá do Papo Quadrinheiro, então virou quadrinhos, né? E para falar sobre esse cenário aí, esse universo de super-heróis bem obscuro, né? Não grande, não tem grande conhecimento, né, o grande público sobre esse universo, né? Apesar de ser do George R. Martin, né? Arrisco a dizer que o que ele tem de popularidade hoje é por causa, né, que virou o cenário de supers do criador do Game of Thrones, né? Então, para falar desse cenário muito querido para mim, estou eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, e o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Olha, o George R. R. Martin é uma pessoa difícil. Puta que pariu. Exatamente. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar desse cenário aí do Wild Cards ou Cartas Selvagens, vamos lembrar que o patrão ficou louco, Maurício. A gente O patrão ficou tem louco. A gente desconto aí pro pessoal? estamos no mês de março e quem quiser o livro A Verdade e Justiça, o Superman das Origens, a América de Trump, que é o último lançamento da Alma Pop, o livro do Bruno Andreotti, que vai contar a história dos Estados Unidos através do Superman, né? Está com promoção se você chamar no Instagram, lá no direct do Instagram. Então tem desconto para quem chamar por lá para compra do livro direto. Eu não vou dizer qual é o desconto, porque o desconto é bom, mas você precisa arriscar, entendeu? Então é isso. Vai lá no direct Isso. nosso, se tiver a fim de ler esse livro, e chama a gente que a gente oferece um bom desconto para você poder levar para casa o livro. Legal. E, assim, né, tendo em vista tudo que está acontecendo, que a gente não vai comentar hoje, mas no mundo, acho que é bem interessante a O livro tá gente, mais atual do que nunca. do que nunca, inclusive, cara, é um absurdo, assim, eu por um lado, assim, só tem material pra gente fazer artigo, né, essas desgraças, né, estão fornecendo muito artigo. Sim. Não sei se você viu, cara, a Casa Branca lançou um vídeo de vários filmes, né, É, assim, qual pequenos que é a legenda? segundos de filmes de De vários heroísmo filmes, americano, de assim, né? vários. Tem de tudo ali. Tem. Tem Gladiador, tem Asas Homem de Indomáveis, Ferro, tem Top Gun, Top tem. Gun. Ai, como é que chama? Bom, enfim, tem vários filmes, né? E tem, né? O filme do Superman, tem um trecho do filme do Superman que ele fala exatamente isso: Verdade, Truth, Justice and American Way, que é o nome que a Casa Branca deu pro livro, né? Do livro, deu pro vídeo, né? Então é muito, lógico, uma peça de propaganda aí do governo Trump. Então, se você quiser entender um pouco melhor por que É, isso é importante ali pro governo Trump, por que isso é importante na história dos Estados Unidos, por isso tem tanta ressonância para eles, né? E por que isso impacta tanto, você pode começar aí pelo livro, ou também aproveitando que tem um artigo na revista Humanitas, de número 190 ou 191, se não me engano, que é um artigo que tem uma parte ali, claro, bem pequeno, que é artigo de uma revista, mas sobre exatamente essa questão do Superman no governo Trump, né? Então tem esse artigo aí, se você tiver a revista, né? É uma revista de banca, né? Tipo uma Piauí, assim, né? A revista, né? E tem aí esse artigo que você pode começar por esse artigo se você quiser se aprofundar nesse assunto, você vai para o livro que você não vai se arrepender. E aí, aproveitando aí agora com desconto. Bom, dito isso, então vamos conversar sobre cartas selvagens. Eu vou chamar de cartas selvagens porque é assim que eu aprendi, né? Assim, foi assim que eu o Wild conheci. Cards, a tradução é o Coringa, né? O Wild Card é o Coringa. Entendeu? Não é. Seria. Mas aqui ficou Cartas Selvagens, quando foi traduzido lá atrás.
E aí, depois que foram É, publicados os livros aqui em português, ficou Wild Cards mesmo, e é isso. Mas é, pode chamar de carta selvagem, não tem problema. é. Carta Selvagem, eu acho mais interessante, até porque eu acho que faz assim, essa tradução, aliás, você traduzir tá, faz algum sentido aí em relação à, à história desse universo, né? Então, bom, vou começar contando a história desse cenário. Como é que esse cenário nasceu, né? Então, era uma vez, tinha um jovem escritor chamado George R. R. Martin e seu grupo de amigos, também escritores de ficção científica e outras coisas ali, viviam mais ou menos ali, todo mundo lá tal. E aí que aconteceu um amigo deles, ali eu não lembro se faz parte ou não desse grupo de autores, mas o deram de presente eles moravam ali em Albuquerque, Novo México, né? E aí deram o Victor Milan, que também era escritor, deu de presente para o George R. R. Martin um sistema de RPG chamado Super World, né? Que era um sistema ali de RPG da época, né? Que obviamente é um sistema para você jogar jogos de super-heróis, né? E aí o George Martin leu, gostou e falou: pô, vou mestrar, vou fazer uma aventura aqui para vocês, tal. E aí eles começaram esse grupo aí de escritores com o Martin ali sendo o mestre, e começaram a jogar um jogo de super-herói. Só que diz que, assim, que eles começaram a jogar esse jogo muito, assim, todo mundo, assim, era um jogo, você imagina um jogo de RPG com o George R. R. Martin mestrando com gente, né, assim, com Todo mundo escritor, mas, roteirista de televisão. porra, É. caralho, né, você não quer fazer outra coisa na vida, né, eu falo, RPG é uma droga muito pesada, assim, dependendo quando você entra em contato com isso, é viciante. Eu comecei com 10 anos, não parei até hoje, né? Então, você imagina como devia ser esse jogo, diz que estava ocupando muito tempo dele, ninguém queria parar de jogar. Aí o George Martin falou assim: ó, é o seguinte, a gente está perdendo muito tempo nisso, né? E como todo bom americano, o George Martin tem essa visão também de negócio, né? Ele falou assim: ó, vamos monetizar isso. Né? Vamos pensar em algum jeito disso reverter em alguma coisa, assim, da gente produzir alguma coisa a partir dos nossos jogos, né? E aí foi que nasceu, digamos assim, o que ele chamou de consórcio Carta Selvagem, né? Como é que era isso, né? Então, eles fizeram, né, sob digamos assim, o George R. R. Martin, ele coordenava, né, ele meio que ditava ali o que ia acontecer, meio que seria fazer o papel do editor ali daquele universo, e o pessoal que jogava ali, eles colaborariam, né, fazendo histórias ali para aquele universo que, em alguma medida, eram as próprias histórias que eles jogavam, né? Pelo menos inicialmente ali seriam as histórias que eles jogavam, né? E aí ele chamou isso de consórcio Carta Selvagem. Por que Carta Selvagem? Porque ele fez todo um esquema, veja, os caras, ninguém brinca em serviço, né? Negócio, os caras vivem disso, né? Então ele já fez todo um esquema, falou, ó, sei lá, eu que sou o coordenador aqui ganho tanto, aí eu quero que vocês, cada vez que vocês criam um personagem e colocam nesse universo, vocês também ganham, né? Então aí vamos supor, eu, Bruno, faço um personagem, o Maurício faz outro. Se eu estou escrevendo aqui a minha história e estou usando o personagem meu, eu ganho. Se eu uso o personagem do Maurício, ele também ganha, que era um jeito do quê? De você incentivar os autores a usarem os personagens uns dos outros, né? Ali quando eles estivessem escrevendo, né? E aí, claro, aí, apareceu com essa primeira ideia, e aí isso reverteu numa série de livros, né, de um relativo sucesso, né? É uma série longa de livros, né? Tem assim, tem hiatos tal, né? De idas e vindas, mas é publicado até hoje, né? Nos Estados Unidos tem livros da série Cartas Selvagens, né? Se eu não me engano, aqui a última o mais recente, 2024, né, um livro meio especial que ele faz, digamos assim, uma coletânea focada num personagem chamado Dorminhoco, né, que é um personagem bastante querido aí do universo. Enfim, como eu falei, é um cenário, então, que tem essas características. Ele é basicamente feito, né, para essa coleção de livros, né, que tem alguns publicados no Brasil, né? Então, a Leia, né, começou a publicar essa série, parou, né, e hoje está com a Suma, né, que é aquele selo ali de ficção científica
da Companhia das Letras, que eles optaram por republicar o que já tinha sido publicado pela Leia, né? Que a gente espera que em algum momento aí a questão avance, em algum momento aí, né, a gente tenha toda a coleção aí publicada em português, né? Paralelo a isso, né, isso foi desdobrado em várias adaptações de quadrinhos, né? Então hoje a gente vai falar de uma delas específicas que é uma adaptação da década de 90, tá? Já já a gente fala dela, né? Antes a gente vai falar mais amplamente aí do cenário, e também, né, e é assim que a gente conheceu aqui no Brasil primeiramente, com um cenário, né, para GURPS Supers. GURPS é um sistema de RPG que ele tem uma característica de ser genérico, ou seja, ele seria um sistema que você poderia usar para jogar qualquer coisa, então você poderia jogar no GURPS desde um cenário de Velho Oeste até um cenário de ficção científica, passando por supers, por fantasia medieval, enfim, qualquer coisa mesmo cabe no GURPS. E aqui no Brasil, a editora Devir, né, ali nos anos 90, lançou o GURPS no Brasil e também lançou o GURPS Supers, que era, digamos, um módulo que você utilizava, né? Apesar do sistema ser genérico, ele tinha módulos. Então, um módulo para você jogar fantasia medieval, módulo específico para cada cenário, enfim, tem GURPS de tudo, né? E aqui lançou então o GURPS Supers. Só que a ideia da Devir também, eles optaram por trazer juntamente com o GURPS Supers, né, que é o, digamos assim, que é o sistema para você jogar qualquer cenário de Supers, eles colocaram junto a esse livro também esse cenário Cartas Selvagens, ou seja, a adaptação do Cartas Selvagens para o GURPS, né, e foi aí que eu conheci esse cenário que eu, assim, gostei logo de cara. Eu lembro que na época tinha um pacote especial que vinha o GURPS Supers e também o quadrinho junto, né? Ali quando você comprava. Então foi o primeiro contato que eu tive, foi nessa época, né? Ali na década de 90 com o quadrinho que a gente vai comentar hoje e por meio aí do GURPS Supers, né? E só ano, né? Fiquei minha adolescência inteira procurando esses livros, nunca achei, né? Minha maior frustração não ter achado, né? Mas depois, bem depois, aí meio que parou, né? Esqueci um pouco disso. E aí depois, quando a Leia publicou, cheguei a ler alguns livros aí desse universo, né? Mas então, essa é a história né, digamos assim, os bastidores aí desse cenário, e agora a gente vai começar a comentar então da HQ, né? E como vocês repararam, né, eu sou muito apaixonado por esse universo, né? Acho que eu sou um dos poucos fãs mesmo desse universo, e eu queria ouvir um pouquinho o Maurício, né? Porque foi a primeira vez que ele entrou em contato, né, com o universo Cartas Selvagens a partir do quadrinho. Então a gente vai ouvir um pouco. Eu quero ver isso, assim, como que foi essa leitura, esse primeiro contato aí com o cenário? Você gostou, não gostou? O que você achou aí dessa HQ? O Bruno já fala do Cartas Selvagens faz anos e anos, né? Ele escreveu textos lá no nosso site sobre e tal. Mas é uma coisa que eu realmente nunca tinha lido. É um quadrinho da década de 80, né? Que saiu pela Marvel, no selo Epic da Marvel lá, que era uma coisa para o público adulto, mais adulto, né? Que eles fizeram nos anos 80 e foi isso que o Bruno estava então relatando aí, que leu quando comprou lá esse material aí para jogar RPG e tal. E eu nunca, de fato, nunca tinha lido. Então eu li para fazer a gravação aqui desse podcast, desse episódio, né? E olha, sinceramente, eu achei uma história difícil de ler, não achei uma coisa assim que flui, né? Você tem vários escritores, né? Então são 4 edições, tem umas quase 40 e tantas páginas por edição. São vários autores e desenhistas diferentes por edição. E eles vão apresentando ali os personagens. Tem um fio condutor, a história, que é um atentado lá, então explodem a estátua de um cara que havia sido um herói lá nos anos 40. E aí o cara que está investigando isso vai, em função da investigação, ele vai nos apresentando, né, os diversos personagens desse cenário, que basicamente é um cenário que tem lá na década de 40 tem uma bomba, uma coisa alienígena que mata um monte de gente, mas as pessoas que sobrevivem, ou elas passam por uma transformação
e parte delas se transforma em monstros e parte delas se transforma, adquirem superpoderes, né? E aí, É. então, Deixa eu só fazer um parênteses aí, antes de você vai. continuar na história. É exatamente isso, né? Então, assim, na verdade, tem uma civilização alienígena que eles estão em guerra ali, é um planeta que inclusive vem um dos personagens mais legais do livro, que é o Dr. Techon, que é do George R. R. Martin, inclusive, né? Esse personagem. É um planeta, então, que eles estão em guerra ali, então é uma raça de criaturas com poderes psionicos, né? Muito humanos, né? Fisicamente humanos, mas com esses poderes psionicos eles estão em guerra, as casas nobres estão em guerra, né? E aí um deles cria, né, esse vírus que aqui na Terra vai ser batizado de cartas selvagens, por isso que o nome do vírus foi dado aqui, é o nome da série, né? E eles falam assim: bom, a gente fez esse vírus aqui que vai dar poder pra gente, só que a gente não vai testar na gente. Onde a gente vai testar? Aí eles descobrem até, falam assim: vamos mandar o vírus para lá, que eles são biologicamente parecidos com a gente vê o que acontece lá, se der bom a gente usa aqui, se der ruim eles que se fodam. E aí manda o vírus para a Terra e o Dr. Techon vai impedir, né? Falou assim: pô, não pode, não vamos fazer isso, ninguém sabe direito o que vai acontecer. E ele vem para a Terra para impedir. E aí a primeira história é justamente isso, né? O início do cenário, né? Cai na mão de um grande vilão, né? Que ele vai usar isso para chantagear ali para conseguir dinheiro, tal, não sei o que. O Jet Boy, que é esse herói que o Maurício está falando, tenta impedir o vírus ser lançado ali por esse vilão, só que não consegue. E aí acontece a primeira exposição ao vírus Cartas Selvagens, né? Por que ele tem esse nome, né? Então, qual que é o problema? Ele é altamente letal. Qual que é a estatística? Quando você é atingido pelo Carta Selvagem, 90% de chance de você, como eles, né, então todo um baralho, né, eles falam que é assim, qual carta você tira no baralho? Então tem a Dama Negra, né, a Black Queen, que você é a morte imediata, né? Então 90% das pessoas simplesmente morrem na hora, né? Uma coisa grotesca, assim, você explode e tal, é bem horrível, né? 9% viram que eles chamam de coringas, né, os jokers, que eles são pessoas que sobrevivem, né? Ganham algum poder, mas eles são extremamente deformados. Aí você tem vários níveis de coringas, né? Você tem pessoas muito deformadas, né, com poderes assim inúteis, e você tem pessoas assim, coringas com deformações leves, porém poderosos, né? E aí 1% são os chamados ases. Então, quem são os ases? São supers. 1% da população ganha um poder assim extremamente útil, tal, sem nenhuma deformação. E aí você imagina o caos gerado a primeira vez que isso acontece, assim, né? Ninguém entende o que está acontecendo, tal, tudo. E aí, o que é legal também do cenário é isso: você vai lidar com as implicações disso, é um cenário realista, então você vai lidar com as implicações disso no mundo real. Fecha parênteses, continua aí, Maurício. Mas isso que você resumiu, quer dizer, essa premissa, porque essa é a premissa da história, né? Então, a partir daí, você vai conhecer os personagens e a interação deles, e como que isso se dá nesse cenário real, né? E como que as consequências de tudo isso. Isso, se tivesse tido essa introdução desse jeito, antes de apresentar as histórias, eu acho que seria mais palatável, Uhum. né? Porque, na verdade, se você não sabe nada disso e você começa a ler uma história que começa com o tal do atentado, a estátua do Jet Boy, que é esse herói que tentou Uhum. salvar as pessoas lá na década de 40 dessa bomba, que era esse vírus e tal. Mas isso não fica muito claro. Então, assim, aí depois você Uhum. vai mergulhar um pouco no passado, na história do Jet Boy, depois você vai mergulhar um pouco na história de um outro personagem que o detetive vai apresentar, e depois você tem outra coisa que volta para o passado, depois de novo outro personagem, até você juntar os pontos, né? Isso vai acontecer, sei lá, Uhum. na segunda edição, em que essas coisas vão ficar mais claras e esse cenário maior, tanto de que essa bomba caiu na mão de uma pessoa que aqui do planeta Terra que tentou usar isso para ganhar dinheiro,
né? Então tem toda uma. Porque a primeira coisa que eu imaginei é: bom, os caras jogaram a bomba, o Jet Boy foi lá tentar salvar, viu que a bomba ia cair, tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, caiu a bomba. Pronto, entendeu? Era basicamente essa era a minha percepção até um determinado ponto da história. E depois, não, aí não Uhum, foi exatamente assim. Algumas pessoas encontraram essa bomba, esconderam, tentaram usar como chantagem. Então, assim, tem toda uma sequência de coisas que vai ficando mais clara ao longo das uhum, histórias, mas elas vão saltando também do passado para o presente, de forma um pouco bruta, eu acho. Então, e exatamente porque tem vários escritores e cada um está contando a história do seu personagem ali, que eles criaram, né? E ali, então, estão encaixando a história do seu personagem nesse fio condutor da investigação. Fica assim, a sequência, a passagem de uma história para outra e a sequência que vai construindo a história aos poucos na cabeça do leitor é um pouco confusa, né? Não é por isso que eu falo, não é uma leitura tão fácil. Assim, a primeira edição eu tive muita dificuldade para ler, porque aquilo para mim não tava tudo muito jogado e não tinha uma coesão, assim, de repente muda totalmente a história e começa a falar de outra coisa do nada, assim. A segunda edição uhum. já começou a fazer mais sentido, porque eu já tinha algumas informações, né, que eu peguei na primeira edição, e aí a terceira edição fluiu bem melhor, e a quarta edição, que tem um desfecho, aí sim, aí você sente uma amarração e um fio condutor que faz sentido, né? Na quarta edição, de fato, isso fica bem claro. Mas até lá foi meio que uma sequência difícil de acompanhar. Eu imagino que, obviamente, a gente estava conversando antes, né? Você tinha falado que é esse fio condutor da investigação, tal, é uma coisa que tem nos quadrinhos só, nos livros não tem, Uhum. né? Fizeram É. exatamente desse jeito para apresentar isso para o público que consumia quadrinhos, entrar em contato com esse universo e tal. Mas eu não sei se funciona muito, entende? Eu acho que talvez, como essa primeira edição é muito árida, talvez ela Uhum. mais afaste o público do que traga, né? Tem histórias que são dos primeiros. Os personagens são os personagens que aparecem nos primeiros livros da série, né? Então, Uhum, o Jet Boy, o Golden Boy lá, que é o super fuaço, que é forte pra caramba tal. A Peregrine, o Tartaruga tal, são todos personagens que eles vão aparecer nos primeiros volumes da série, né? Mas, e aí, né, tanto é que é o que você falou, assim, se você vai vendo essa investigação, né, que não tem, ou se tem, é muito depois, né, não tá, não é, digamos assim, não é uma adaptação muito fiel, digamos assim, aos livros, né, mas o Popinjay lá, que é o Ask, ele tem o poder de teleportar, né, então ele uhum, aponta, ele estala os dedos, aponta, faz tipo um sinal de revólver assim, e teleporta o objeto lá, a coisa para longe, né, esse é o poder de As dele, né? E ele começa essa investigação. Só que aí no meio da investigação é isso, né? Ele vai, né? Como ele vai conversando com as pessoas. Então ele vai encontrando os personagens, o Dr. Peckham, vai encontrando o Golden Boy, vai encontrando a Periga, vai encontrando o pessoal. E aí vai no meio dessa condução meio que para a história para contar a história dos personagens, né? uhum. Então de fato isso vai gerando talvez, né? Essa coisa meio que acaba ficando meio confuso mesmo, né? Pode parecer confuso, mas o que que acontece, né? Então, como eu falei, a primeiro contato eu tive com o quadrinho, então eu li o quadrinho, só que vinha junto o GURPS, né? Então, assim, depois que eu li, né? Igual, se você tiver acesso a esse GURPS Supers, né? Que você encontra relativamente facilidade com alguns em sebos, né? Ele tem, assim, isso é uma característica dos jogos de RPG, né? Assim, os livros, eles detalham muito, né? O cenário, É o eles cenário. miuçam o É. cenário até os últimos detalhes. Então, na verdade, eu tinha um manual, né, Uhum. à minha disposição do cenário, que contava detalhes, né, sobre o universo, sobre aquela ambientação, sobre os impactos históricos, né? Então, talvez essa dificuldade aí da leitura só do quadrinho, né, eu meio que nas minhas lembranças que isso foi suprimido pelo detalhamento do livro, né? É,
Inclusive vem, né, depois cada personagem vem com a ficha do personagem e uma biografia. Então, na verdade, assim, eu não sabia, né? Eu soube depois que eu fui ler o livro, né? Muitos anos depois. Tanto é que eu nem consegui ler o livro. Por quê? Porque eu já conhecia a história, né? Uhum. Como eu li aqueles, pelo menos das primeiras, né? Então, como tinha essas fichas, essas histórias dos personagens, chegou lá e falou assim, é legal, principalmente o primeiro livro, o primeiro livro é excelente, depois ela vai virando, para mim, pelo menos foi ficando sacal, porque eu fui percebendo que eu já conhecia aquelas histórias, né? É. É meio frustrante, assim, porque eu falei, pô, agora eu vou ler, caramba, tal, minha vida inteira quis ler isso aqui. E na hora que eu fui ler, eu falei, eu já conheço aqui, eu já sabia de 99% de tudo que aconteceu, eu já sabia. Eu acho que tem alguns ecos, né? A gente também estava comentando isso antes de começar a gravação, mas tem alguns ecos de, de, principalmente, eu achei principalmente de Watchmen, assim, né? Uhum, Porque tem lá os personagens da década de 40 e depois dos anos 80, então você tem dois tempos diferentes, né? Que também é uma coisa que acontece em Watchmen. O Tartaruga, por exemplo, é muito parecido com o Coruja do Watchmen, né? Que ele tem a tartaruga seria quase que uma nave, né? Que ele monta ali uhum, para fazer a patrulha ali dele de vigilante e tal. É, e outros personagens também, né? O próprio detetive, né? Tem um quê, assim, dos personagens do Watchmen. Como no quadrinho, né? No quadrinho especificamente, tem esse crime e tem essa investigação, também tem um pouco desse clima de Watchmen, né? Como tem também a questão uhum, dos alienígenas, de uma bomba alienígena sendo jogada ali e tal. No Watchmen, obviamente, isso tem outra, né, é apresentado de outra forma, tem outra intenção na história, mas também tem esse elemento, então tem paralelos possíveis aí. Então é interessante perceber isso, né? E considerando que assim, essas coisas aconteceram mais ou menos na mesma época, né? uhum. Eles escreveram essas coisas ali no começo dos anos 80. Provavelmente eles estavam, eu não sei exatamente, assim, na pesquisa que eu fiz não diz exatamente o ano, né, que isso aconteceu, né? Perdão, aqui ó, achei na pesquisa, 83, né? Então, a campanha de longa duração, talvez eles estivessem jogando em 86, que é o ano que lançou, ótimo, é provável, né? Mas vamos lembrar também que todo mundo ali é escritor de ficção científica, ou seja, eles não só produzem, como eles também consomem esse tipo de Sim. narrativa, né, com bastante frequência, né? Então, assim, é muito possível, né? O quadrinho saiu nos Estados Unidos em 92, né? A Uhum. minissérie original, e aqui publicado em 93 ou 93, né? Ou 94 aqui no Brasil, né? Foi publicado aqui pela editora Globo, né? Quando eles lançavam o quadrinho assim num volume único, né? Essas quatro edições. Então, assim, é provável sim e principalmente porque, ok, uma coisa foram os livros, né? Outra coisa é a adaptação, né? Tanto é que são outros autores que são o pessoal que pegou aquele material e falou, bom, vou fazer quadrinho com isso, né? Então muito provável sim que na hora de adaptar, de fazer essas coisas, ainda que o Jet Boy seja canônico no universo, né? Então talvez não tenha exatamente essa influência direta do ótimo, mas com certeza na hora de você quadrinizar, né? Eles meio que falam, né? É muito provável que isso tenha acontecido assim, o que tá vendendo? O que o público tá gostando? Uma coisa mais pesada, tipo ótimo, Cavaleiro das Trevas, então vamos tentar trazer essa pegada aqui para adaptação, né? É. É interessante isso. E eu acho que o que interessa mesmo dessa série, para além, né, de ser uma série em quadrinhos, de uma coisa adaptada do George R. R. Martin, a mecânica toda, né? Porque como que nasce, isso que você contou lá no começo, né? Como é que isso nasceu, como é que isso se desenvolveu, toda a visão dele mercadológica, né? De já pensar isso de forma bastante, assim, quanto cada um vai ganhar nessa porra, né? Então é tipo um pensamento Uhum, bem, bem é,
assim, mercantilista, assim, de como transformar uma criação ficcional já em produto, né? Muito rapidamente, assim, muito concretamente, né? Isso é muito interessante. Ele de fato é um cara que ah, obviamente um criador muito capaz, muito criativo, com ideias interessantes, mas ele é um cara de negócios, né? Claramente é um cara de negócios que assim, dedica o tempo dele a coisas que vão dar dinheiro, né? Hum. Se for, por exemplo, para vender os livros para adaptar para uma série de TV, e isso dá mais dinheiro do que continuar escrevendo os livros, ele vai fazer, vai vender a adaptação, e é isso. Então tá dando mais dinheiro isso do que continuar escrevendo, então não vai continuar escrevendo, né? E ele faz 200 mil coisas também, é um cara bastante não é só um escritor, né? Eu tenho assistido uma série que tá na Netflix, que se chama Dark Winds, Hum. que é uma série policial que se passa nos anos 70 dentro de uma reserva indígena nos Estados Unidos, né? Todos os atores e diretores dessa série são indígena-americanos, né? Legal. É bem interessante, a série é bem feita, assim, a produção é boa, o roteiro é bem feito, os atores são bons, mas os dois produtores dessa série é, Robert Redford, que é Hum. um ator que morreu, ele morreu aí há uns meses atrás, né? No final do ano passado, eu acho. E que é um puta ator, que é um puta ativista também, que tem, né? Que tinha um monte de projeto de cinema independente e tal, apoiava pra caralho essas coisas. E Uhum. do George R. R. Martin, os dois juntos eram produtores dessa série. Quer dizer, continuam, porque a série continua, né? A série não, ainda acabou de lançar mais uma temporada agora, não sei se vai continuar, mas já tem 3 ou 4 temporadas. E eles, na terceira temporada, eu acho, acho que na terceira temporada, porque o principal personagem é um policial lá, que é o delegado lá, e aí na delegacia aparece ele, o George R. R. Martin e o Robert Redford, os dois dentro de uma cela nessa delegacia. Eles foram presos, eles não explicam exatamente por quê, e eles estão jogando xadrez ali, né? E eles aparecem, eles comentam lá uma cena muito rápida. Eles fazem um comentário sobre um caso que o cara estava vendo ali, tava investigando. E os dois estão jogando xadrez, e aí tem aquele comentário clássico que agora, toda vez que se fala do George R. R. Martin, tem que fazer essa brincadeira, que é a brincadeira que ele não termina as coisas, né? Então, eles estão jogando xadrez, aí o delegado lá pergunta não sei o que, eles respondem, aí o Robert Redford fala para ele assim: e aí, Jorge, você vai terminar o jogo ou você vai ficar aí pensando em outra coisa? Aí ele fala: ah, é. Aí corta a cena e continua a série. É só um cameo lá que eles fizeram porque eles são produtores da série e tal. Uhum. Mas é isso, né? Ele faz muita coisa, né? Muita coisa diferente, não só como roteirista, né? O negócio dele é capitalizar, né? É. O seu projeto vai capitalizar, ele vai. Se não, ele larga mesmo e foda-se. E esse é um, Não, quer faz dizer, qual. e esse que a gente está falando, dos Cartas Selvagens, é um que ele capitalizou bastante, porque até hoje tem livros, né? Saindo aqui no Brasil, acho que não saiu tudo ainda, tem coisa saindo. Não. E assim, ou seja, aquelas mega sagas que inclusive ele já tentou levar isso para televisão, né? Agora tá depois de muitas idas e vindas aí, porque teve lá o Game of Thrones no meio do caminho, que aí ele parou de tentar o Cartas Selvagens porque ele vendeu o Game of Thrones, ele ia mexer nos roteiros também e tal, então ele ia produzir também, então ele abandonou porque isso não estava virando, mas ainda está na mão lá da televisão. Acho que o canal Hulu tem os direitos ainda. Pode ser que isso ainda vire série de TV e tal, porque tá. Ah, O negócio dele é vender. é. Não, eu espero que saia, cara. Eu adoraria ver uma série da Cartas Selvagens, mas assim, eu acho que o Cartas Selvagens, né?
ele tem uma vantagem em relação ao Game of Thrones, né? Que é o seguinte, né? A saga ali não terminou e também não vai terminar, né? Como vocês mesmo É. podem desconfiar, porque faz qualquer coisa menos escrever um livro, né? Então, não vai terminar, mas assim, a vantagem do Cartas Selvagens é porque assim, não tem uma mega história sendo contada ali. Na verdade, as mega histórias que foram contadas, elas foram fechadas, né? Sim, Não é uma sim. mesma, tanto é que você vai mudando, assim, você vai vendo gerações, assim, isso que é legal, não é uma pegada realista, então esses personagens envelhecem, É, né? Eles e vai mudando, então e vai aparecendo outros personagens ali, né? E você não tem, assim, não tem uma na série Cartas Selvagens assim, não tem uma história que está em aberto desde a década de 80 quando eles começaram a publicar. Não. Você tem algumas séries, tem os. Vai, você, digamos assim, tem mais ou menos. Tem alguns livros que tem tipo uma trilogia ali que você tem uma história com começo, meio e fim, 3 livros, né? Ou personagens que vão aparecendo, mas aquilo se fecha, né? Então não tem hoje, né? Não tem nenhuma. Nada, digamos assim, em aberto, né? O que é interessante é justamente essa coisa do cenário, né? Que ele tentou trazer um pouco pro Game of Thrones, que era exato. justamente tem esses spin-offs, né? Então você tem a Casa do Dragão, você tem agora o Cavaleiro, excelente, inclusive, o Cavaleiro dos Sete É, muito Reinos, bom, muito bom. né? Porra, excelente, É. né? Esse cara é foda. Assim, não tem jeito. Eu me espantei, né? Depois que depois que ele virou o George R. R. Martin do Game of Thrones, eu lembro, né? Fui falar, caramba, é o cara do Cartas Selvagens que eu Uhum. gostava, tal. E aí eu fui lendo, né? Fui ver, porque no GURPS eles têm certinho quem criou cada personagem. Eu falei, putz, os personagens que eu mais gostava eram dele, Hum, né? é. Então você vê que o cara tem um talento mesmo. E só para fazer uma correção, eu falei que o Dr. Tachyon era dele, mas o Dr. Tachyon não é. O Dr. Tachyon é da Melinda Snodgrass, né? Que também era uma pessoa, uma escritora que também ajudou bastante ali né, a dar as direções pro universo Cartas Selvagens, né? E também, só uma curiosidade, né? Ela também foi uma das principais roteiristas do Star Trek A Nova Geração, né? Muitos deles, né? Assim, como eu falei, todos os escritores, né? Acho que o de maior sucesso, obviamente, e mais famoso é o Martin, né? Mas, por exemplo, uma pessoa muito querida para nós também chegou a colaborar com o universo Carta Selvagem, que é ninguém mais, ninguém menos que Chris Claremont, né? Também chegou a fazer ali as suas colaborações para o universo Carta Selvagem e talvez um outro ator, um autor cancelado, né, Maurício? Que a gente está comentando antes. Tem uma lenda urbana aí que diz que o Neil Gaiman, ainda lá atrás, ainda quando ele não era nem Neil Gaiman ainda, né? Ainda estava na Inglaterra e tal, ele teria proposto para esse universo aí do Cartas Selvagens um personagem que seria, que habitaria ali o mundo dos sonhos desse universo, né? Mas o R. Martin não, não quis, meio que, assim, não aceitou lá a proposta do Gaiman, e aí ele foi fazer, acabou reaproveitando essa ideia da Aaron Sandman, né? Mas isso tem muita cara de lenda, né, da urbana, assim. Eu Eu acho acho que tá extremo. mais para lenda do que para verdade. Mas isso aparece. Se É, você for pesquisar o Cartas Selvagens, essa informação vai aparecer em algum lugar aí. Mas, é, fica de curiosidade. Não sabemos se é verdade. é. Cara, mas você falou isso. Agora que eu pensando, tô até folheando aqui que eu vou achar esse personagem. Tem um personagem, eu não acredito que seja verdade, mas tem um personagem no Cartas Selvagens que o poder dele é justamente entrar numa dimensão Onírica. Ah, onírica. ah. É, e agora você contando essa história e fazendo esse paralelo, peraí, Antônias. Sim, mas não, é muita teoria da conspiração, né? Alguém roubou a ideia do New Game. Ou então o Será? New Game roubou a ideia de alguém. Também pode ser. Pode ser Pode também, ser pode ser também. também. Pode ser também. É aquela coisa, né? Você sabe que é muito difícil, né? Você não tem, quando a gente caracteriza, o que é o plágio, né? O plágio, você não tem domínio sobre a ideia, né? Você tem domínio sobre a coisa feita, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma história sobre um alienígena que veio de outro planeta, óbvio, né? Um alienígena de outro planeta que super forte aqui na Terra, que vira um herói? Posso.
né? Mas ele não, assim, isso não caracterizaria a plágio do Superman, por exemplo, né? Então, Uhum. assim, você tem sobre a execução, você não tem sobre a ideia, né? Exato, exato. E olha só, qual que é esse personagem? É o Ingari, né? Que ele é qual que é o poder dele? É ele entrar no Alqueringa, que é um período sem fim da criação de todas as coisas conforme a mitologia dos Arunta, que é o povo aborígene da Austrália. Então, esse é o poder dele, entrar nessa dimensão de criação de todas as coisas. Aí você falou, eu lembrei, falei, será que tem alguma coisa a ver? Me lembrou bastante, né? Que é do Edward Bryan, esse personagem, né? E fazendo paralelo, isso que é legal, né? Você vê as implicações do universo Cartas Selvagens não só nos Estados Unidos como no mundo, né? Porque é uma coisa que vai afetar o mundo. Então tem vários livros ali, várias histórias que você vai vendo isso em outro mundo. Inclusive a editora Leia lançou, eu até fiz um texto na época para os quadrinheiros, né? Que era uma história, um conto, na verdade, que se passa no Brasil, né? Que é horrível, assim, assim, é um, Que é horrível. né? Você lembra, né? Cara, é ridículo, assim, É. porque é isso, é um cara gringo que fez uma pesquisa porca sobre o Brasil. E aí, ainda por cima, é ressaltado nas resenhas da época, porque ele fez uma pesquisa excelente, uma horrível pesquisa, negócio cheio de clichê, cheio de uma visão extremamente estereotipada da gente, assim, olha, assim, que desserviço, assim, uma das maiores decepções que esse universo foi isso. Falei, pô, que da hora vai ter um negócio, né, um focado aqui no Brasil. O cara faz um personagem que vive num lixão que o poder é manipular lixo. É Que garbage filho da puta. manipulation. Não, filho da Nossa, puta, né, que que faz um filho negócio da desse. puta. É foda. É É, foda. não, então, né, assim, talvez, né, se fosse, assim, teriam que ter hoje é legal, né, a gente estava comentando desse seu mundo, né, então isso é bacana, esse cuidado que tem, então, eu vou É, trazer sim. quadrinistas daquele país para não, justamente para não cair, né, No estereótipos nesse exatamente, né? Pô, horrível. fosse pô, claro, a gente tem excelentes escritores de ficção científica, poderia ter sido chamado, né, um ali, já que o objetivo era esse, né? Mas, enfim, é isso aí, né? Decepção aí com o universo Cartas Selvagens. Mas, apesar disso, como eu falei, é um universo bem bacana. Eu acho que vale a pena você conhecer. Tem outras adaptações, né? A gente focou nessa adaptação aí dos anos 90, né? Inclusive que saiu pela Marvel, né? Pelo selo Epic, Uhum. né? Mas em 2022 a Marvel também publicou outra coisa Uhum, aí, que sim. era uma história fechada. E tem a Bantam Books, que é a que produziu também graphic novels específicas aí também desse universo. Então, tem algumas, já saíram algumas coisas ao longo desse tempo todo, de adaptação, né, dos livros para quadrinhos, de alguns livros, né? Nunca foi feito tudo, obviamente, mas já teve sim Uhum, adaptações. é, é. Enfim, eu acho que é legal, assim, vale a pena vocês conhecerem, né? Esse universo. Você encontra. Não é muito fácil, mas também não é impossível você encontrar essa minissérie aí nos sebos. Vou falar que eu tenho duas cópias, então já tem menos uma circulando no mundo, porque eu ganhei uma de presente recentemente do Manário, inclusive, que vira e mexe Oh, ele tá aqui, muito bom. né? Né, que eu falei, eu sempre gosto, porque agora eu tenho uma para deixar entesourada e outra para ler, né? Que é agora do Cartas Selvagens. Uma lá no Mas tem outra. plástico, Exatamente, uma numa totalmente redoma de vidro, hermético. que não vai ser tocada, né? E outra para eu poder manipular. Mas vale a pena, igual, se você encontrar no seu, eu falei, não é impossível, mas também não é tão fácil encontrar essa HQ. Mas vale a pena aí se você tiver. O GURP Supers também, você, né, se você quiser, tem cinco, de repente você é do RPG também, quer jogar, você acha esse material então como uma também não é fácil, mas também não é impossível você achar o GURP Supers. Aí também tem uma adaptação, tem outro sistema que eu gosto muito de RPG, que é aqui saiu traduzido, né, Mutantes Malfeitores, o Mutantes Masterminds, que
Tem também os livros suplementos ali para você jogar no universo Cartas Selvagens mais recentes. Então, ali, claro, né, o GURPS Supers é da década de 90, então vai ter o que foi lançado ali até a década de 90, né? O Mutantes Masterminds é mais recente, então ele avança na adaptação, né? Ainda que eu prefira jogar no GURPS porque o GURPS ele tem essa pegada mais realista, né? Então ele é mais, eu acho, né? Ele é mais adequado para jogar o Cartas Selvagens. O Mutantes Masterminds ele é um sistema que eu acho excelente, porque é um sistema que permite aquelas loucuras de quadrinho, do tipo assim, no Mutantes Masterminds dá, por exemplo, sei lá, pro Superman dar um soco no Batman e o Batman segurar, né? Como também o contrário é possível, assim, dá para o Batman conseguir de alguma forma ali ferir um personagem tipo o Superman. Então ele é muito mais para fazer digamos assim, fazer um cenário de supers mais clássico, apesar de ter ali as adaptações. Então, de repente, se você curte também, fica a dica aí para você conhecer esses sistemas aí, para você poder, de repente, jogar aí no seu cenário Cartas Selvagens, né? E o que é legal também da gente comentar para finalizar é que é legal ver esse ciclo, né? O Cartas Selvagens ele fez esse ciclo, né? Ele começou com um RPG, aí ele virou livro, aí ele virou quadrinho, né? Talvez um dia vire série, mas ele fecha o ciclo que ele volta a ser um RPG, né? Em algum momento aí para o pessoal se apropriar, né? Essa é a parte legal da RPG, você se apropria daquele cenário, você cria suas próprias histórias dentro dele, né? E aí, alguma última impressão aí que você queira deixar, Maurício, da leitura aí do Cartas Selvagens? Não, é isso, é o que eu falei no começo, né? Tem essa edição específica aí, essas quatro edições aí da década de 90, tem essa questão, mas depois da gente explicar um monte de coisa aqui, você já provavelmente vai ler isso já de forma bem menos, assim, menos crua, então Uhum. provavelmente a leitura vai fluir melhor, porque você já vai estar entendendo várias coisas. Mas é isso. Acho que as adaptações têm esses problemas, né? Às vezes o resultado é melhor, às vezes o resultado é pior. Mas o que interessa, na verdade, aí, que é o que o Bruno está falando, é a gente conhecer esses universos aí, porque são interessantes, tem várias, né? Eles são apresentados de várias maneiras, em várias mídias diferentes, e são aí uma parte né, importante de como que se produz também a ficção nos Estados Unidos, principalmente, né, que tem essa indústria muito mais pujante de produção de entretenimento, né, do que a nossa, por exemplo, e que tem essa capilaridade, essa capacidade de fazer isso em várias frentes e tal. Então, esse é um exemplo, é um modelo interessante de negócios num mercado bastante assim, que tem bastante profundidade já e capilaridade, como eu disse, e público, né, para vários formatos, e tal. Então é interessante de observar também essa questão mercadológica do Cartas Selvagens como um modelo, né? Uhum. É isso aí. Então, se você quiser conhecer, então agora, como eu falei, agora você já vai mais seguro aí para conhecer esse universo, né? E espero aí que você conheça, que você leia aí os quadrinhos, né? Veja aí. Se você por acaso já conhecia ou vai conhecer a partir de agora, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like no YouTube, se inscreva no nosso canal para você receber os papos quadrinheiros. Ou você pode estar ouvindo isso no Spotify, então nos avalie aí com 5 estrelas, nos siga aí no Spotify. E também, claro, no nosso perfil no Instagram, @quadrinheiros. E é isso aí, galera. Até o próximo Papo Quadrinheiro.